que é sobre essa campanha. Então eu queria que vocês comentassem justamente sobre essa campanha aqui para a gente começar o nosso bate-papo e contar um pouco desse desafio de vocês de comunicar todo, usar principalmente o espaço aqui, a conexão com as marcas, né, do mercado publicitário do Ed News para divulgar um pouquinho mais e quem sabe a gente ter essa conexão com marcas e tudo mais. Vamos começar por você, Thaís, por favor. Beleza, vamos lá. Bom, como eu comentei, a Ball ela é uma empresa que é uma gigante no mercado de latas para bebidas, né, latas de alumínio para bebidas. Essa informação é bem importante porque coloca essa embalagem num lugar, especialmente no Brasil, onde os índices de reciclagem de latas são tão altos, num lugar muito mais favorável do ponto de vista de destinação correta de resíduos no país. Então, isso é um atributo que a gente olha, que a gente se preocupa, que faz parte dos valores da Ball e no tipo de negócios que ela vai desenvolver daqui para o futuro. E por entender que é uma embalagem, tem um intrínseco tão alto e que tem tanto a contribuir esse mundo tão, né, tão preocupado com contaminações plásticas, ou, mudanças climáticas e etc., a gente se comprometeu há 3 anos, formalmente, a de verdade ampliar a consciência do consumidor para o que é um consumo mais responsável. Então, do ponto de vista de seleção da embalagem na gôndola mesmo, né, até do ponto de vista do descarte, o que acontece no pós-consumo. Enfim, o Desperte Sua Latitude, ele é uma parceria muito grande desenvolvida pela Ball com a Acatu e com o Menos Um, que são dois parceiros maravilhosos e bastante fortes no que tange quanto para a educação ambiental e para o consumo responsável. E foi dentro desse grande contexto que a Ball, então, a gente já tinha um trabalho longo com a Menos Um Lixo, desde que a gente começou a entrar nesses 3 anos aí, né, nesse novo. E a Catu é um parceiro super novo, já bastante consolidado no mercado, mas novo da gente. Então a gente pensou, vamos juntar todo mundo, eu sou bem favorável a isso, é um modelo de trabalho que eu valorizo, que eu gosto. Eu sempre acho de verdade que mais cabeças pensam melhor do que poucas cabeças. E foi realmente o resultado desse esforço, né? De um trabalho muito criativo e de cocriação, como meu amigo Wagner gosta muito de falar, é, e de análise de dados de um recente estudo publicado pela Ball, que foi feito com embalagens do mundo todo, com relação à análise de ciclo de vida do produto, mas como que a gente poderia pegar esse conteúdo mais brutão, assim, né? E mais difícil de ser digerido pelo consumidor direto e transformar isso de uma maneira mais consumível, né? Que o consumidor de verdade se despertasse para o conteúdo. Então, esse foi um pouco do berço. Eu deixo para os meus colegas entrarem aí, né, nesse período, no processo de criação, que eu acho que é bem rico e pode ser interessante para a indústria como um todo acompanhar, mas foi o berço do projeto. O berço do projeto foi assim que ele começou. Legal. Bom, para quem não está familiarizado, né, assim como eu aqui não sabia exatamente antes de começar o programa a dúvida sobre o vidro ou sobre qual o produto, né, sobre o alumínio. Então eu que não sou especialista, mais curioso, né, acho que o Wagner poderia explicar um pouco mais sobre toda essa cadeia, né, porque eu até reciclo ali, mas eu tenho muito aquela coisa da embalagem todo junto e o orgânico, né? Eu não tenho tanto aquela divisão, até porque também o descarte na minha casa, ele acontece dessa forma, né? Eu não tenho a divisão eu não sei, talvez eu tenha que levar a minha lata para algum lugar, porque o caminhão que passa na minha rua, ele não faz essa divisão. Mas eu queria que você comentasse um pouco mais, Wagner, dessa diferença, então, o porquê do incentivo de utilizar, né? Até a Thaís estava tomando a água na latinha, né? Isso é bem incomum, assim, acaba tomando no plástico. Mas quais são as vantagens do alumínio, né? Sim, sim. Eu vou falar um pouco numa perspectiva maior, né, sobre embalagens como um todo, mas antes disso, sobre a própria tomada de decisão de cada
de cada pessoa no ato de uma escolha a consumir algo, enfim, uma opção ou uma definição do que consumir, né? A gente costuma muito analisar o consumo a partir daquela simples necessidade que eu busco, né? Então eu quero matar minha sede, eu vou comprar um líquido qualquer, uma água, eu quero me vestir bem, eu preciso de uma roupa, enfim. E a gente para pouco para analisar tudo que está por trás daquele objeto, daquele item, daquele insumo ou daquela necessidade, né? Então, o que cada vez mais vem se discutindo profundamente no mundo é a gente ter uma visão mais ampla do nosso consumo, né? E a gente tomar melhores decisões, assumir melhores escolhas, porque, de fato, o nosso consumo é só enfim, uma ação, né, a ponta de um iceberg dos nossos valores como sociedade, da nossa relação que a gente estabelece com as outras pessoas e com o meio, né? Então, indo especificamente na sua pergunta, Daniel, hoje, né, é muito claro e muito notório índices no mundo inteiro sobre o impacto das embalagens, né? E estudos e diversas orientações nesse sentido vêm apontando claramente. A BOL liderou o desenvolvimento de um estudo muito, muito incrível no ano passado, analisando as embalagens em todo o território global, assim, mas com recorte também específico para o Brasil, de qual é, de fato, esse entendimento de todo o ciclo de vida quando se pensa numa embalagem, né? Então, no Brasil, especialmente, os índices de reciclabilidade do alumínio, da lata de alumínio, é recorde mundial, né? Beira 98%. Isso é uma taxa muito, muito significativa, né? Então, você, por exemplo, pode ficar super tranquilo que a sua latinha que você está separando e colocando com os resíduos secos na sua casa, a probabilidade dela ser reciclada é quase 100%, né? O que não é igual para outros resíduos e outras embalagens, porque por mais que você separe, existe toda uma cadeia não preparada ou preparada para absorver esse resíduo que você separou. Então, alguns resíduos, algumas embalagens têm desafios muito significativos ainda para chegar a taxas de reciclagem como o alumínio conseguiu no Brasil, né? Então, é isso. O vidro, por exemplo, que você mencionou, é uma embalagem de muita complexidade, né? Ela é pesada, ela, né, tem uma emissão muito grande de CO2, por exemplo, para poder desenvolver essa cadeia de reciclagem. Então tem um custo muito, muito alto operacional, um custo muito baixo de mercado. Vale lembrar que a reciclagem é uma atividade econômica, né? Então, se essa conta não fecha para toda a cadeia, ela é desinteressante, né? E tem outros aspectos que a gente pode discutir um pouco aqui também, sobre o quanto também o Estado incentiva a reciclagem. A gente vive um problema sério no Brasil de bitributação, então reciclar no Brasil não é interessante para a indústria, muitas vezes, em função dos custos tributários, o que não faz o menor sentido, né? Então, é realmente um desafio sistêmico onde todos os atores precisam se engajar e se envolver para transformar, mas parte também da autorresponsabilidade do consumidor e entender, bom, o que eu vou consumir, como eu vou consumir e qual é a minha responsabilidade nessa cadeia, né? Então, eu diria isso. Maravilha. Agora você, Bruna, do um ponto de vista do Instituto, né, da ONG, muitos dados, né? A Thaís falou sobre essa parte de dados também, o quanto isso é importante. Você está ali no front, né, do público que recebe, Sim. Como o público recebe, tem o lado de educação também. Como tem sido esse projeto para vocês no Instituto Acatu? Pois é, quando eu penso nessa campanha, acho que uma das grandes belezas dela é justamente esse esforço em traduzir esses dados duros, né, de impacto socioambiental para uma linguagem que o consumidor comum consiga entender, né? A gente fala muito da necessidade do consumidor entender o impacto do seu consumo para então, né, ele refletir sobre as escolhas e começar a ser possível fazer escolhas com melhor impacto, né? Então, essa campanha tem essa grandiosidade, né, de trazer dados, de levar a reflexão
Porque mesmo na nossa conversa anterior, né, é muito automático você escolher a bebida que você vai comprar, mas não é automático você escolher em qual embalagem ela está. Então, a partir do momento que você conhece um pouco mais o impacto ambiental dessas embalagens em todo o seu ciclo de vida, porque não é só a hora que você pega ali no mercado e consome, né? Vai desde a produção, extração de matéria-prima até o descarte, o que vai virar dela depois. Então, é muito importante as empresas, como voz, né, como educadoras desse impacto do nosso consumo. Isso tudo ajuda o consumidor, peraí, então agora eu sei comparar. Então, além de eu colocar na minha conta conveniência, segurança, preço, eu começo a considerar também o impacto ambiental de cada embalagem, né? É mais um item ali para você considerar na hora de você fazer a sua escolha. E não é qualquer item, né? Enfim, é um item que mexe com todo mundo. Enfim, se a gente não parar para pensar no nosso impacto ambiental, a gente está desconsiderando, né, que o nosso jeito de produzir e consumir de hoje, ele é completamente insustentável. Ou a gente pensa, né, em maneiras de mudar, de melhorar, novas formas de produzir e de consumir,